Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Prefeito explica projeto do campo de golfe olímpico. Esse campo de golfe permitiu que nós tenhamos aqui hoje um parque público maior do que o Parque do Flamengo, sem contar o campo de golfe. Protótipo do veículo leve sobre trilhos fica em exposição na Cinelândia. Gravuras do Rio Antigo comemoram os 450 anos da cidade no Instituto Moreira Salles. Veja em instantes. Olá! O prefeito Eduardo Paes afirma que a construção do campo de golfe na Barra não oferece risco ao meio ambiente e detalha projeto. O Ministério Público pediu na Justiça o cancelamento da licença ambiental e a suspensão das obras. O prefeito Eduardo Paes esteve na área onde está sendo construído o campo de golfe na Barra da Tijuca para explicar aos jornalistas como foi o processo de escolha do local. Segundo Paes, desde 2007 existe uma autorização e licença ambiental para a criação de uma área para o esporte no local. Quando o Rio foi escolhido, sede das Olimpíadas, quando o Rio ganhou o direito de fazer as Olimpíadas, antes de sequer ter golfe das Olimpíadas, já tinha uma autorização do município. Por acaso não fui eu que deu, podia ter sido eu, podia ter dado no início de 2009, né, sem pensar em Olimpíada, porque a gente não sabia que ia ter campo de golfe. Mas por acaso foi o prefeito que me antecedeu, e não estou aqui fazendo qualquer acusação a ele nesse sentido, né? Já tinha uma autorização para fazer um campo de golfe aqui. Por isso é que essa era uma das opções. Não veio do nada, não caiu do céu. Então, a autorização para ter um campo de golfe foi dada em 2007, a licença ambiental foi dada em 2008, e em 2009, antes de saber que ia ter golfe da Olimpíada, já tinha licença para começar a obra do campo de golfe aqui. O vereador César Maia, que era o prefeito na época, esclarece a situação. Era para um condomínio, tinha proporção completamente diferente. Na época, e o projeto foi entregue para o Comitê Olímpico Internacional em dezembro de 2008, início de 2009, os campos de golfe previstos eram ou Itanhangá ou Gávea. Então, como eles foram negados pelo Comitê Olímpico Internacional, se teve que buscar uma alternativa. Se enviou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para que se pudesse realizar o golfe nesse campo novo. Portanto, na época era um campo de condomínio e agora, enfim, esse campo que entra numa área de preservação ambiental. A Prefeitura, em discussão conosco aqui na Câmara, quando apresentou o projeto de lei, falou que não era viável tecnicamente. A gente respeitou e se aprovou aqui na Casa Legislativa. Não teve até, inclusive, meu voto, nem favorável nem contrário. Eu não fiquei esclarecido se era isso ou não, mas aconteceu, foi aprovado e hoje o campo de golfe está lá. Acho que é um avanço de, pelo menos, estar sendo cumprido o papel do Brasil e do Rio de Janeiro perante ao mundo, tendo um campo de golfe para as Olimpíadas. A menos de 500 dias dos Jogos Olímpicos, segundo o prefeito Eduardo Paes, o campo de golfe já está pronto. O esporte que retorna às Olimpíadas depois de 112 anos já tem assegurado o lugar de um dos temas mais polêmicos das Olimpíadas de 2016. Manifestantes na Avenida das Américas protestaram contra as obras que ficam dentro de uma área de preservação ambiental. No ano passado, o Ministério Público instaurou uma ação civil para paralisar as obras. A alegação era que havia danos ambientais na área do Parque de Marapendi, considerado de preservação permanente. As obras do campo de golfe, orçadas em 60 milhões, são de responsabilidade de uma empresa privada. O Ministério Público também apura se a cessão do terreno para a construtora que faz as obras foi irregular. Em troca das obras, a Prefeitura permitiu a exploração comercial de parte do terreno e, por meio de uma lei complementar, mudou o zoneamento para abrigar o projeto. 23 prédios de mais de 20 andares serão erguidos em uma área onde o gabarito anterior só permitia edificações de 6 andares. E o mais grave é que essa construção tem ocorrido numa área de reserva ambiental e a contrapartida ao construtor seja permitir a construção de vários blocos de mais de 20 andares de apartamento numa área de preservação ambiental. Então, no momento, inclusive, em que a sociedade começa a discutir o colapso hídrico nas grandes cidades brasileiras, né, destruir o meio ambiente em nome da construção de um campo de golfe não faz nenhum sentido. A Procuradoria do município alega que todas as obras estão dentro da lei e a Justiça negou os embargos. As obras seguem normalmente.
O prefeito explicou que essa área estava degradada e a vegetação era praticamente inexistente. Na década de 80, chegou a ser utilizada como depósito de areia e pré-moldados dos CIEPs do então governador Leonel Brizola. Paes disse também que o campo de golfe está proporcionando significativo ganho ambiental, pois além do aumento da área coberta por vegetação, para compensar, a prefeitura criou o Parque Nelson Mandela. Quando se aprovou o campo de golfe, você tinha uma vegetação de restinga, aqui não é Mata Atlântica, na pele em Mata Atlântica, aqui é um equívoco, isso aqui é vegetação de restinga. O que tinha de vegetação de restinga aqui era 8 vezes menos do que tem hoje de vegetação de restinga. Esse campo de golfe permitiu que nós tenhamos aqui hoje um parque público maior do que o Parque do Flamengo, sem contar o campo de golfe, que também será público. Mas o Parque de Marapendi e o Parque Nelson Mandela juntos são 3 vezes maior que o Parque do Flamengo. Uma exposição diferente chama a atenção de quem passa pela Cinelândia. Um protótipo do VLT está aberto ao público que pode conhecer o veículo por dentro e ainda obter informações sobre o novo transporte. O contador Gerson Monteiro percorre o protótipo do VLT e experimenta a sensação de conduzir o veículo leve sobre trilhos. Ele é um dos visitantes da exposição na Praça da Cinelândia, que tem como objetivo mostrar o novo transporte à população. Gerson acredita que a cidade só tem a ganhar com o VLT. Dá para poder o público observar bastante o que vai ser feito na cidade do Rio, a melhoria do transporte que vai ter. Acho que é bastante interessante. A exposição faz parte das festividades que marcam os 500 dias até a realização das Olimpíadas. O VLT transporta até 420 passageiros e vai fazer integração com ônibus e metrô. A expectativa é de que 300 mil pessoas utilizem o novo modal diariamente. É óbvio que quando você faz esse transtorno todo na vida das pessoas, né? E aqui na Rio Branco não é trivial o transtorno que a gente está gerando. É importante que as pessoas tenham um pouco de noção do que vem por aí, né? O VLT vai ser o grande integrador de todos os modais de transporte da região metropolitana do Rio, não é só da cidade. As obras começaram em 2014 e avançam por toda a extensão da Avenida Rio Branco, que está com uma das pistas interditada. Ao todo, serão 28 quilômetros de trilhos. A previsão é que a primeira etapa do percurso do VLT, que ligará a rodoviária ao Santos Dumont, ficará pronta no primeiro semestre de 2016, cumprindo o calendário olímpico da cidade. O interesse de dar ao centro da cidade maior mobilidade, maior possibilidade de deslocamento dentro do centro, sem que seja utilizado ônibus e carros que nitidamente não comportam mais o centro da cidade. O vereador Renato Moura, que participou da solenidade de abertura da exposição, ressaltou a importância do novo transporte para a cidade. O objetivo disso é que realmente se diminua mais, né, que essa mobilidade aumente com o VLT, que é um veículo tão importante e que, na verdade, bota o nosso Rio de Janeiro no patamar acima, né, chegando perto da Olimpíada. Isso tudo vai trazer muita mobilidade para todos nós que somos aqui cariocas e torcemos para que tudo dê certo. No próximo bloco, exposição com gravuras do Rio Antigo comemora os 450 anos da cidade. Estamos de volta com o Acontece no Rio. A cidade nas andanças de Joaquim Manuel de Macedo é tema de exposição no Instituto Moreira Salles, na Gávea. A mostra, que reúne mais de 50 gravuras do Rio Antigo, faz parte das comemorações dos 450 anos da cidade. Ele nasceu em Itaboraí em 1820, no estado do Rio. Mas foi na capital que se tornou jornalista, professor, teatrólogo, memorialista, deputado, médico e romancista. Joaquim Manuel de Macedo clinicava pelo interior do Rio quando escreveu A Moreninha, um romance de sucesso estrondoso que consagraria esse imortal da Academia Brasileira de Letras como um dos pioneiros do romantismo no Brasil. A Nebulosa, poemas reunidos no Jornal do Comércio, foi considerada das suas obras mais importantes. A medicina ficou de lado e sua literatura cresceu, tendo a cidade como inspiração e cenário para os seus romances. Se depois de 450 anos o Rio ainda inspira poetas e escritores, imagine em tempos mais românticos do século XIX, tempo das andanças do escritor Joaquim Manuel de Macedo pela cidade. Se vivo fosse, provavelmente o escritor incluiria o Instituto Moreira Salles nos seus passeios pelo Rio. O Instituto recebe de 400 a 600 pessoas por dia. Os visitantes transitam pelo belíssimo jardim sob a exuberância dos dois irmãos. A planta do mulateiro,
original do Amazonas, compondo o cenário com a piscina, uma área verde preservada, o painel de azulejos de Burle Marx, onde se há tempo e ambiente para se conversar tranquilamente. Mas vamos voltar ao passado através da exposição Um Passeio pelo Rio, a cidade nas andanças de Joaquim Manoel de Macedo. Numa das galerias do Instituto Moreira Salles, paisagens de um Rio do século XIX. Nas crônicas do Joaquim Manoel de Macedo estão representados tanto os traços físicos da cidade, né? Quando ele falava dos lugares, os lugares que ele escolhia para falar, ele descrevia como eles eram. Nessa litografia, uma visão do passeio público em 1845. Nesta aquarela em grafite nanquim, a Rua do Cano, atual 7 de setembro. Sobre essa rua, Joaquim Manoel de Macedo escreveu, abre aspas, a rua que deveria se chamar 7 de setembro continua como dantes a ser do Cano. E quando se conservar feio e torto, como é, convém que não lhe mudem o nome, porque 7 de setembro quer dizer independência do Brasil. As imagens que a gente reuniu na exposição, que são de artistas da época, né? Você vê, obviamente, que a cidade era cheia de escravos, cheia de coisas. E as crônicas do Macedo tem uma ausência notável dos negros. Assim. É um jeito curioso de ver a cidade e, ao mesmo tempo que ele limpa um pouco a cidade da coisa, ou seja, de ostentar a escravidão nas ruas, no certo sentido, ele quer mostrar uma cidade um pouco livre dessas coisas, ele pega pesado nas outras mazelas da cidade, no descuido com o patrimônio, que é uma questão que sobrevive até hoje. A antiga Rua Direita, atual 1º de Março. Nessa aquarela desenhada com nanquim em 1840, uma cena de rua, negros indo buscar seus pagamentos, negras vendedoras e religiosos no cabriolé, carruagem da época. Neste outro quadro, ainda na Rua Direita, atual 1º de Março, negros carregadores de café. A Rua dos Ourives. Essa xilogravura de 1893 foi publicada no London News, glamour e movimento intenso pelo comércio de ouro e as suas fachadas de luxo. A Rua dos Ourives, com o enfraquecimento do comércio do ouro, virou Rua do Ouvidor. Certamente, Joaquim Manoel de Macedo frequentava o lugar. O que é curioso é que o texto parece ter sido feito para ser ilustrado, porque realmente ele vai falando das coisas e o que a gente fez foi casar esse texto com as imagens do acervo do Instituto Moreira Salles. Então, por isso que a exposição também se chama Um Passeio, porque é uma espécie de ilustração do Macedo. O Morro de Santo Antônio, em 1855, um panorama deslumbrante para os visitantes na época. Neste quadro, a Ladeira de Santo Antônio, o Largo da Misericórdia, a fonte na Praça do Palácio, litografia de 1841, parte dos Arcos da Lapa, o antigo aqueduto na Rua Mata Cavalos, atual Riachuelo. Em preto e sépia, uma litografia que retrata a visão que se tinha do Morro do Castelo no século XIX, em 1852. Aqui, a geração atual pode se deparar com os tipos do Rio que habitavam o universo literário de Joaquim Manoel de Macedo. Nessa parede, Trabalhadores e Populares do Rio, desenhos vendidos pelo artista Joaquim Lopes de Barros, que assinava somente Lopes. Esses foram feitos entre 1840 e 1841. A Família Indo à Missa, o Marinheiro, o Preto do Açougue, o Roceiro, as Quitandeiras, a Mulher de Mantilha, os Pretos Cangueiros, a Cadeirinha para transportar os nada dispostos representantes da elite social. O Vendedor de Água certamente faturaria bem nos dias de hoje. Um Passeio pelo Rio, a cidade nas andanças de Joaquim Manoel de Macedo, em cartaz do Instituto Moreira Salles. Vale a visita. A exposição Um Passeio pelo Rio, a cidade nas andanças de Joaquim Manoel de Macedo, fica no Instituto Moreira Salles até 3 de maio. Mais informações pelo telefone 3284-7400. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!